swill, when you smell, please cover the glass with your face, because the first impression is always the fruit. The second is the yeast, which we relate to as the bread. So it's very important that we truly analyze the wines by sticking our nose into the glass and staying in the glass. Quando vocês forem cheirar o vinho, coloquem o nariz dentro da taça, mergulhando, e fiquem com a nariz assim. Por quê? A primeira impressão que a gente tem são os aromas de fruta. E logo depois os aromas de fermentação que vem em seguida. Então é importante que você fique com o nariz dentro da taça para conseguir sentir essas duas etapas. This Chardonnay has 3 flavor contributors. The Sauvignon Blanc has 2. Here we're talking fruit, yeast and oak. Sauvignon Blanc, generally speaking, has 2 flavor contributors, which are fruit and yeast. So here, bigger glass, 3 compositions: fruit, yeast and oak. Esse vinho que vocês estão provando é um Chardonnay barricado, então tem 3 componentes básicos: fruta, a fermentação, né, e madeira. Se fosse um Sauvignon Blanc, que na outra prova que eles fazem, teria só 2 componentes, que é a fruta e as notas de fermentação, porque a madeira ele não teria. On the nose, the wine easy to identify. It's a big glass, you would think you lose the concentration of the aroma. Not the case. We have in here beautiful banana, tropical, hints of coconut, lots of vanilla and a little bit of spice. Numa taça grande, em geral, você acha que pode perder parte dos aromas. Isso não é o caso aqui. Quando você sentir, você consegue sentir uma abundância de aromas. Você sente banana, abacaxi, frutas tropicais, toque de baunilha e até um pouquinho de coco. Also hints of honey. Miel is in here. Toque de mel também. Ladies and gentlemen, let's take the first sip. You all have a spittoon, which is the white cup. The first sip is just to become friendly, acquainted with the wine. Vamos tomar o primeiro gole. Primeiro, vocês têm um copo de descarte desse branco, e o primeiro gole é só para conhecer o vinho. As soon as the wine is on your palate, we're talking about the 6 senses. We are familiar with 5. Hearing, seeing, smelling, feeling and tasting. The 6th sense is about texture, temperature on our palate. All of these senses we're going to influence whilst pouring the wine from one glass into the other. Quando vocês provarem o vinho, vocês vão ter conhecimento do 6º sentido. Os 5 sentidos tradicionais vocês conhecem, que é a visão, a audição, tato e paladar. Mas o 6º sentido é a textura que vocês percebem quando vocês colocam o vinho na boca. Please take the next sip, small sip, close your eyes and pay attention to where does the wine meet your tongue first. Is it at the tip, on the side, or is it on the center? Agora, tome mais um golinho e fechem os olhos e tentem sentir aonde o vinho encosta na língua. É na pontinha da língua ou é no meio da língua? Onde que o vinho encosta? The DNA of Chardonnay describes the grape as very fruity. Sometimes Chardonnay is lacking, is missing acidity and minerality. What the Riedel glass does, it balances the fruit with the acidity and the minerality, creating a very long-lasting aftertaste. Se vocês forem analisar o DNA da uva Chardonnay, vocês vão ver que a característica principal é a fruta. E algumas vezes ela tem um pouco de falta de acidez e mineralidade. Então, o que a taça faz é ela deixar o vinho equilibrado, compensando a acidez e a mineralidade. Então, você provando essas 2 características que muitas vezes não estão na Chardonnay, elas vêm à tona. So you notice when you took a sip from the glass that the wine flows to the center of our palate. Then the message spreads. On the side of our tongue, we sense minerality. Closer to the center, acidity. This is exactly what we're trying to bring forward in Chardonnay. If this would be Sauvignon Blanc, we wanted to have it at the tip of our tongue to balance the acidity,
because the tip is the zone for fruit and the back for bitterness. Quando vocês, se vocês repararem, quando vocês colocaram o vinho na boca nessa taça, o vinho foi dirigido para o meio da língua. E quando ele chega no meio da língua, ele depois espalha para os lados, pegando a lateral da língua, que é onde estão as papilas gustativas que sentem a acidez e a mineralidade. Então, com esse artifício, você aumenta a sensação de frescor com acidez e de mineralidade com as papilas lá. Se fosse um Sauvignon Blanc que vocês estivessem tomando, a taça direcionaria o vinho para a ponta da língua, que é onde você sente os sabores doces, que é o que você quer ressaltar no Sauvignon Blanc, e não a acidez que já é naturalmente alta. People always ask me, so explain to me in words, how does it work? I cannot. People have to experience it with the same senses. So this is why we're going to taste now the same wine from two different shaped real glasses. E as pessoas sempre perguntam para ele, mas explica para mim em palavras como que isso funciona. Ele sempre diz que ele não consegue. Então, vocês vão provar em duas taças de formatos diferentes para comprovar o porquê que isso acontece. Once again, pick up Chardonnay, smell it. Mais uma vez, pega a taça de Chardonnay e sinta os aromas. Concentrate on the aromas, take another sip, feel the texture of the wine, the length in aftertaste. Se concentre nos aromas, dê um golinho, sinta a textura e o gosto do vinho. And then pour everything into glass number 2, our Riesling glass. Aí esteja o vinho para a taça número 2, a taça Riesling. 2 white wine glasses made by Riedel with the same wine, Chardonnay, but this glass is made for a wine that has only 2 flavor contributors, fruit and yeast, no oak. Generally speaking, Sauvignon Blanc and Riesling have about 2% less alcohol than Chardonnay. So let's see how this wine, which is driven by fruit, will showcase in a glass that is made for a grape variety that is driven by acidity. O Chardonnay é o mesmo vinho que está na taça de Riesling, que é uma taça feita para Riesling e Sauvignon Blanc, que é uma uva, são uvas que originam vinhos com duas componentes, que é a fruta e as notas fermentativas. Não tem madeira. E, em geral, esses vinhos têm 1 ou 2 graus a menos de álcool que o Chardonnay. Agora vocês sintam e vejam o que vocês pensam. If you put your nose into the glass, you notice that we're losing composition of fruit. You notice that there is much more heat in the glass, much more alcohol. You notice the oak, the spice, but not the fruit. Agora, se vocês forem sentir os cheiros, vocês vão perceber que a fruta se foi, não tem mais, fica muito mais leve. Você percebe bastante a madeira, algumas notas de especiarias, mas a fruta mesmo, ela diminuiu bastante. Let's taste from this glass. Pay attention. Most important, where does the glass transfer the message first? Is it also to the center or towards the tip of your palate? Let's feel the wine together. Provando o vinho nessa taça, percebam especialmente aonde o vinho encosta na sua língua, se é na ponta ou onde você percebe as notas doces ou se é no meio como a outra taça. You notice that the wine comes to the tip of your tongue. You notice that because of this, the physics, the element of the wine changes. It's not buttery anymore. It's not silky. It becomes very starchy, dry and bitter. Essa taça direciona o vinho para a ponta da língua. Então, por isso, a textura que você tem na boca é completamente diferente. O vinho perde aquelas notas amantegadas e a sedosidade, o toque sedoso que ele tinha, e fica mais áspero, um pouquinho mais amargo. It dries out your mouth. This is when people relate to a dry wine. This is when in the restaurant the water consumption goes up and the wine consumption goes down. Isso dá uma sensação de que seca a boca. E é o que a gente chama de vinho que deixa a boca seca. E isso, a implicação disso é que o consumo de água do seu restaurante vai lá para cima e o consumo de vinho vai lá para baixo. Please pick up
cup number 1. Por favor, peguem o copo número 1 de plástico. Smell it empty first. Sintam o cheiro do copo vazio. This is what I recommend you to do in your restaurant every day. Go to the table, pick up the glasses and smell, because sometimes the dishwasher or the polishing towel will leave an odor in your wine glasses and it will totally destroy the experience. Isso é o que eu recomendo que vocês façam no restaurante de vocês todos os dias. Vão até as mesas e cheirem as taças antes dos clientes tomarem os vinhos. As taças podem ficar contaminadas por aromas de armário ou de pano sujo e isso pode implicar na percepção da pessoa do vinho. So you notice it's neutral. Please pour the Chardonnay into the plastic cup. Por favor, coloquem o Chardonnay no copo de plástico. This looks more like a doctor's sample than a wine tasting. Parece mais daqueles remédios de hospital que você toma do que vinho para ser tomado. But let's see how the plastic cup will transfer the message. We smell. Agora vamos ver como que a taça de plástico transmite o vinho. Vamos cheirar. Where did the wine go? Lost. Onde foi parar o vinho? Sumiu. So imagine people trying to sell us wine in the plastic cup. When we can't smell, we don't buy. Imagine você tentando vender um vinho para uma pessoa usando um copo de plástico. A pessoa sente o cheiro do vinho, não tem nada e não compra. Let's taste from the plastic cup and see how the wine feels, the texture and the taste. Vamos provar o vinho usando a taça de plástico para ver como ele se sente na boca, como que o gosto que ele tem. Also here, bitter, dry, green, sour. This is how the transferation from the plastic cup onto our palate makes this wine appear. Fica diluído, azedo, amargo, é isso que o vinho fica quando provado nesse copo de plástico. Back into glass number 3. Põe de volta a taça número 3. Less wine in the glass because we have tasted it from one to the next. We swill and we smell. Vai ter menos vinho na taça, obviamente, porque vocês já tomaram um pouquinho. Agitem a taça e tomem de novo. A big wine deserves, it needs a big glass. Vinho grande merece e precisa de uma taça grande. Back in glass number 3, beautiful fruit, very easy to identify if I'm a professional or simply a wine lover, a consumer. Você vê aromas de fruta muito fácil de serem identificados, tanto para um profissional como vocês, como para um consumidor normal. Please take another sip, feel the texture. Provem de novo e sintam a textura do vinho. And this is how Chardonnay should taste. Very easy to identify, creamy, silky texture, and most important, long-lasting aftertaste, because the aftertaste is food and wine pairing. E isso é como um Chardonnay deveria ser identificado. Muito fácil de reconhecer, com uma textura cremosa no palato e muito importante, retrogosto muito longo. E esse retrogosto que fica na boca é muito importante para a experiência com comida. Please empty the Chardonnay into your spittoon. Por favor, esvaziem o Chardonnay no seu copo branco de plástico. And we're going to start to talk about red wine as I hear